E outra coisa que eu percebi também nessa aplicação que eu fiz, né, que havia uma diferença muito grande de alguns alunos para outros, né. Uns liam super bem, né, só para quem não conhece, quem não sabe ainda do projeto, né, são 3 questões, né, Ilo. Uma, tu lê as palavras conhecidas em sequência, assim, vai mostrando numa folha para o aluno, ele vai lendo, e a outra é as palavras ao contrário, né? Ficam São as palavras. as pseudo-palavras que a gente brinca de com as crianças, são palavras meio É, inventadas ou palavras malucas, né? isso, Que é não tem umas palavras sentido. estranhas. Até aí vai bem. Tanto a maioria dos alunos vai bem nas duas. Mas aí tem um texto, né? Que eu sinceramente achei difícil, né, para eles lerem. Como eu não sou professor, né, do segundo ano, eu não sei qual é o nível, né, que tem que ter para fazer aquela leitura ali. E assim, a maioria lê, uns lê mais devagar, outros mais rápido, né? Mas teve alguns casos que o aluno chegou e disse para mim assim: eu não vou conseguir ler isso aí. Não tenho como ler. E eu não insisti, né? Só que aí tinha as perguntas depois para fazer, né? Para esses eu acabei nem fazendo a pergunta, porque ele não leu o texto, né? E os que conseguiram ler tiveram um pouco de dificuldade também quando eram as perguntas sobre o texto, ou seja, eles liam, mas talvez não estavam prestando muita atenção no que estavam lendo, então não entendiam muito o contexto, né? Como é que é pensado essa avaliação aí? Claro que eu sei que tem toda uma avaliação técnica, né, uma definição técnica de algumas coisas que querem avaliar, né? Eu, como professor de ensino médio, não tenho a mínima noção de qual é a ideia, né? Mas eu percebi isso, né? E fiquei preocupado, né? Com alguns alunos, como é que aconteceria, né? Essa avaliação. Claro que eu sei que a ideia é detectar, né? Como é que está o nível deles de leitura, né? Mas eu fiquei assim preocupado. Como é que a maioria dos alunos vai ler esse texto e depois responder as perguntas, né? Uhum. Bem interessante essa tua pergunta, viu, Viegas? Eu agradeço porque a gente acaba tendo aqui também um espaço para poder falar dessa parte da parte pedagógica, que particularmente é o que me encanta nesse processo. Olha, você tem uma avaliação que é composta por esses 3 itens que você colocou, uma lista de palavras, e essa lista é composta por 60 palavras, as 20 primeiras são palavras que a gente chama ali tecnicamente de palavras compostas por sílabas canônicas, ou seja, sílaba canônica na língua portuguesa é consoante vogal, consoante vogal, consoante vogal, certo? Tipo casa, né? Uhum, E aí depois das 20 primeiras palavras, que são as mais simples, você tem palavras com uma construção variada. Então você tem cravo, que é consoante, consoante, vogal, certo? Você tem véu, que é consoante, vogal, vogal, enfim, as outras, né? As outras variações. Depois dessa primeira leva de palavras, o aluno tem 1 minuto para ler cada um dos itens. Ele tem 1 minuto para ler as palavras que ele conseguir ler. Ele não precisa ler as 60, né? Na verdade, a ideia é você colocar uma quantidade de palavras que seja suficiente para que a criança, né? Nem toda criança termine de ler todas, porque senão você fica sem condição de estabelecer uma métrica. A avaliação é métrica, né? Depois desse primeiro minuto, você aplica o segundo item, que são as pseudo-palavras, as palavras inventadas, palavras malucas, né? Elas não têm sentido em língua portuguesa, mas elas têm uma construção que é uma construção própria da língua portuguesa, ou seja, a construção fonética das palavras você deve ter visto assim, a palavra não existe, mas ela poderia existir, né? uhum. Ela não parece, por exemplo, com uma palavra em alemão, com uma construção de fonemas ali que seja totalmente desconhecida para o aluno de língua portuguesa, sabe? E a ideia dessas palavras inventadas, ou palavras malucas, né, ou pseudo-palavras, é o nome técnico que se usa, Uhum. é para perceber quais são daqueles alunos que já conseguem ler pelo que a gente chama de rota fonológica. Na leitura, você tem 2 rotas, basicamente. A rota lexical, que é quando você baixa a palavra e você já conhece a palavra e você lê ela sem passar por cada letra, tipo, qualquer um de nós dois aqui consegue ler a palavra inscreva-se automaticamente, canal, automaticamente. Mas quando a gente vai ler StreamYard, a gente dá uma, né? Porque não é uma palavra do nosso, mas a gente lê. A gente não deixa de, se a gente estiver lendo um texto que tem a palavra StreamYard, a gente não vai deixar de ler o texto por causa disso, a gente vai seguir na leitura. Sim. Por mais que depois a gente volte para entender o que era esse tal
StreamYard. Sim. A pseudopalavra ela tem mais ou menos essa questão. O aluno que já desenvolveu uma certa fluência, ele já consegue ler, fazer a leitura pela rota fonológica, e a gente não está dizendo que tem uma rota melhor do que a outra, a gente está dizendo que existem duas, tá? Que se complementam em alguma medida. Quando ele está lendo um texto na língua portuguesa mesmo e vê uma palavra diferente, ele lê, ele segue a leitura e depois ele faz a retomada. Que é o que nós fazemos quando a gente está lendo um texto técnico. Quantas vezes a gente está lendo texto técnico, tem a palavra que você não entende, mas depois, pelo contexto, você entende? Tá, então, essa é a ideia da pseudopalavra. E aí você tem o texto, que é um texto que a gente chama de... É um texto considerado simples, mas é um texto ali para crianças do segundo ano, não é do primeiro ano. Então, a ideia é já perceber se a criança já está ali no nível adequado para o segundo ano. Eu não sei exatamente o texto que você teve, porque existem avaliações da fluência para todos os anos do ensino fundamental. Na PARC, a gente só aplica para o segundo, tá? Mas Não, existe era, segundo, terceiro. era um texto modelo, né, que tinha. Na época, acho Uhum. que eu fiz o download da página mesmo do CAED. Eu acredito que seja o modelo inicial ali, né? Não, talvez não seja o aplicado, mas eu acho que era para essa situação aí, né? Pois, pois é, esse que eu digo assim, o texto ele normalmente não é um texto muito longo, ele precisa ser um texto que tem entre 100 e 150 Não, palavras. realmente não era longo, É, né? é um texto narrativo, ele é utilizado letra bastão, né, aquela letra em caixa alta, que é a letra que a criança se familiariza primeiro, Sim. sabe? Então ele tem toda uma adaptação e a ideia, e aí o que você colocou é muito interessante, que você disse, a criança no final, mesmo ela lendo, ela não conseguia me responder, parece que ela não tinha prestado atenção, e aí que vem a coisa da fluência, veja só. O leitor fluente, o que é a concepção de leitor fluente? É aquela pessoa que consegue deslizar pelo texto e ler para ela, no sentido de decodificar, não é uma tarefa difícil, porque ela já tem essa habilidade de decodificar as palavras. Então, ela guarda a memória, espaço na memória de curto termo, para interpretar o que ela lê. Então, ela chega no nível da compreensão. Quando o leitor ainda não tem influência, ele gasta tanta energia cognitiva ali para decifrar as palavras, os períodos, que quando ele termina de ler uma frase ou um parágrafo, ele não lembra mais direito o que foi que ele leu, porque ele gastou toda a energia dele nesse processo de Perfeito. decodificação, você entende? Uhum. Então, assim, a gente sabe, né, que isso é um processo que se constrói e é normal as crianças não começarem o segundo ano como leitores fluentes, certo? É normal, mas o esperado é que elas terminem o ano ou como leitores iniciantes ou como leitores fluentes. Então, a gente espera que a avaliação, por exemplo, ela é aplicada agora em abril, mas ela vai ter uma nova aplicação mais adiante. E aí a ideia é exatamente ver como essas crianças evoluíram Ainda nesse esse ano? ainda esse ano, Ainda em no segundo 2023? semestre, no segundo semestre. Porque a ideia é perceber como essas crianças evoluíram nesse processo, sabe, Viegas? Como elas chegaram. É muito importante saber como elas chegaram, porque para o professor que está recebendo as crianças, ele precisa saber quais são as particularidades de cada uma daquelas 20, 25. Cada sala de aula tem uma realidade, mas essa é a média. Daquelas 20 crianças que estão chegando ali. E é por isso que a avaliação ela tem três grandes níveis. Ela tem o pré-leitor, ela tem o leitor iniciante e o leitor fluente. Mas no pré-leitor, ela tem três perfis. No pré-leitor, ela tem alguns níveis. Níveis de pré-leitor. E é aí onde está a informação mais qualificada para o professor. Porque você tem o pré-leitor, por exemplo, que nem leu, o pré-leitor 1, que não leu nada, né? Você já tem aquela criança que lê, mas ela só soletra, ela só lê na letra, no nível da letra, ela reconhece Sim. letras, na verdade. Sim. Aí você tem a criança que lê silabando e tem a criança que lê palavras. Isso para o professor saber como essas crianças chegaram e cada uma das especificidades é muito precioso para montar, né, e adequar o trabalho pedagógico de acordo com a necessidade das crianças com as quais ele está trabalhando. Tá, é aí que eu ia chegar, Ilo. Nesse período aí, dessa avaliação até a outra, vocês
entram de alguma forma auxiliando para, né, verifiquei lá que o aluno X não conseguiu ler ou não conseguiu responder as questões. Como é que nós vamos atuar? Ou como é que o professor vão atuar? Ou vocês vão dar alguma indicação para o professor, algum apoio, ou é só com o professor mesmo, para melhorar, corrigir, né, essa deficiência que teve aí no momento da primeira avaliação, para que quando chegar na segunda avaliação ele esteja melhor do que estava antes? Sim, a gente apoia, até porque, assim, no ano passado, nós fizemos uma avaliação que foi uma avaliação de saída. Ela aconteceu em novembro. E como toda avaliação de saída, ela não pressupõe uma ação imediata, né, na sequência. Este ano a gente está fazendo uma avaliação de entrada. Como as crianças estão chegando no segundo ano, se a gente avalia em abril, nós vamos avaliar na segunda quinzena de abril, o resultado deve ser recebido ali no começo da segunda quinzena de maio, certo? Esse resultado, ele é publicado na plataforma e ele é publicado por aluno. Então, cada aluno avaliado vai ter lá o status e Na as fotos plataforma Parque. plataforma Parque. A E o do mesma ano que o passado? diretor, E o do ano é a passado? mesma plataforma. Foi publicado? Ou não? Não, do ano passado a gente está ainda aguardando a Secretaria de Educação fazer Ah, tá. a Até porque divulgação o do ano oficial. passado foi mais um teste, né, Ilo? Porque foi no final do ano, o correto seria ter sido feito o primeiro para depois o segundo, né? Só que no Ter começo as do ano a duas. gente ainda não tinha, a Sim, parceria sim, ainda estava se organizando, né? Então no final do sim. ano ela foi importante para perceber como as crianças estavam saindo, mas os resultados vão ser entregues sim. E aí desse primeiro, o desse ano, né, agora de 2023, eles já vão para a plataforma até um mês, talvez um pouco antes, mas até um mês depois que terminarmos a aplicação, certo? E aí o professor, o diretor, já consulta a plataforma e tem o resultado. Mas neste intervalo de tempo, depois que o resultado é divulgado, existe uma série de ações de devolutiva e apropriação de resultados que são feitas, primeiro centralizadas na secretaria com as regionais, as CREs, e depois elas vão ser cascateadas das CREs para os municípios, dos municípios para as escolas. E essa divulgação barra apropriação de resultados, ela tem dois grandes objetivos. Primeiro, debater sobre o dado, né? Sobre o que foi encontrado. Qual o percentual de crianças em cada situação, né? Trabalhar com o professor o que significa, né? Reforçar o que significa cada situação, ou seja, deixar ele ali bem ciente do que é aquela informação, do que ela significa, e a partir daí planejarmos ações pedagógicas para essa realidade observada. E aí, Uhum. nesse planejamento de ações pedagógicas, você envolve o processo de formação de professores e de material didático complementar. Sim, Então, são esses os elementos que se somam. Você tem divulgação de resultado, formação de professores, material didático complementar adequado a essas necessidades primeiras das crianças, para que a gente possa, de fato, ao ter uma nova rodada de avaliação e o próprio SAERS, que vai contemplar as crianças de segundo ano mais uma vez, e o SAEB também, que vai acontecer de forma amostral, mas vai acontecer ainda esse ano, para que a gente possa ter tido um trabalho focado nas necessidades de aprendizagem de cada criança. A sim, ideia de você criar uma cultura de avaliação é você de alguma forma eliminar a cultura da surpresa. E o que eu estou chamando de cultura da surpresa? Eu só sei como as crianças estavam quando vem alguém de fora e me diz, sim, sim, entendeu? perfeito. A gente já vai Mas assim, trabalhando. só para esclarecer bem, assim, esse resultado de avaliação, ele não é público, né? É assim, de repente a Secretaria da Educação vai conseguir entrar na plataforma e ver o resultado de todos, né? A CRE vai ver o resultado internamente de todas as escolas deles e a escola só verá o dela, né? Até para não expor o aluno, né? Que de repente não teve o resultado positivo, né, na avaliação, né? Acredito que Não, seja assim, sim. né? Só Não, para deixar bem claro, né, que não é público para não, qualquer um entrar lá e olhar, né?
Não, não. Até porque assim, a plataforma ela tem um login e senha, né? Então você Sim. só entra se você for embarcado nela por alguém. Obviamente que, né, só vai ser embarcado quem tiver legitimidade para estar ali. E sim, ela funciona nesse efeito cebola, nesse formato cebola que você colocou, em que a secretaria estadual ela vê tudo, certo? As regionais, cada regional, cada CRE, vê os seus municípios e as escolas que estão nestes municípios. O município, as suas escolas, a escola, os seus estudantes. Então, Uhum. ela segue toda essa lógica de cebola, né? Uma camada dentro da outra, cada um vendo aquilo que lhe compete. Sim. E é sempre, só né, para também para confirmar bem, é sempre os alunos do segundo ano dos anos iniciais lá do ensino fundamental, ou não tem alguma outra situação que não, de repente a gente vai fazer uma avaliação também de fluência com o terceiro ano, de repente. Assim, Viegas, existe avaliação dessa natureza, como eu te coloquei, para todo o ensino fundamental, os anos iniciais, pelo menos, e o sexto ano, né? Ela existe. Na parceria em que a gente estrutura pela Associação Bem Comum com o Rio Grande do Sul, a gente tem um programa de alfabetização, Alfabetiza-Te, e nesse programa o foco é o segundo ano. Nada impede, por exemplo, que a secretaria tenha esse. Ah, eu achei interessante, eu vou avaliar os terceiros anos, vou avaliar o quarto ano, não sei. Entendeu? Assim, nada impede que isso aconteça, mas isso não está previsto na nossa parceria. Sim, Não está sim. previsto na nossa parceria. E o que está previsto é segundo ano, censitário, todas as crianças, independentemente de a escola ser grande, ser pequena, de ser urbana, ser rural, certo? Então, de ter um aluno que seja, porque às vezes ser multisseriada ou não, porque quando a gente fala de outras avaliações, dá aqui o exemplo do SAES, você tem alguma regra, algum regramento, né? Escolas apenas a parte, turmas de escolas com 10 crianças ou mais. No caso da avaliação da fluência, não, você tem todas as crianças de segundo ano são avaliadas.